Sabe, nesse complexo jogo do poder, a aparência não é só importante. Muitas vezes, ela é tudo. Hoje a gente vai mergulhar numa das leis mais pragmáticas e, vamos ser honestos, às vezes bem cruéis, a Lei 26. A lição aqui é meio desconfortável. Para manter o poder, as mãos precisam parecer sempre limpas, não importa o tamanho da sujeira que precise ser feita nos bastidores. Olha, essa citação do Baltazar Gracian acerta em cheio no coração da Lei 26. A grande sacada aqui não é sobre ser perfeito, mas sobre parecer perfeito. No mundo do poder, a percepção que se projeta não é só uma parte do jogo, ela é o jogo. A realidade, no fim das contas, é aquilo que as pessoas acreditam que estão vendo. E isso nos leva a uma pergunta central, né? Como é que as figuras mais poderosas da história parecem simplesmente deslizar por crises e decisões brutais saindo sempre ilesas? Bom, não é sorte nem mágica. É sobre o uso calculado de ferramentas de poder que a gente vai começar a dissecar agora mesmo. Nossa primeira análise vai fundo no grande paradoxo dessa lei. Pensa só, a necessidade de agir, muitas vezes de forma implacável, e ao mesmo tempo projetar uma imagem de pureza, de justiça. Como é que se concilia uma coisa com a outra? E aqui está o dilema. O poder exige ações que podem ser impopulares, arriscadas, até cruéis de vez em quando. Só que a imagem do líder não pode carregar esse fardo. É preciso dissociar a ação da pessoa. E para fazer essa manobra de mestre, a história nos oferece duas ferramentas clássicas. A primeira ferramenta, e talvez a mais antiga de todas, é o bode expiatório. Aquela pessoa que, muito convenientemente, assume toda a culpa, seja por um erro real ou como uma peça descartável num plano muito, muito maior. Para entender isso, vamos para um exemplo histórico brutal. Imagina a China, lá no século II. O general Cao Cao comete um erro primário. Ele calcula mal os suprimentos de comida para o exército dele. A fome começa a se espalhar e, junto com ela, o veneno do motim. O poder dele, a vida dele, tudo por um fio. E o que é fascinante de ver aqui é a velocidade e a brutalidade da solução de Cao Cao. Ele não hesitou, não pediu desculpas. Ele entendia uma verdade do poder. Desculpas são vistas como fraqueza e só geram mais dúvidas. Em vez disso, ele agiu. Encontrou um alvo fácil, o chefe do comissariado, sacrificou o cara publicamente e, num golpe de gênio perverso, transformou o próprio erro de cálculo na justa punição de um criminoso. A culpa foi transferida e a autoridade dele, que estava prestes a ruir, saiu ainda mais forte. Mas e se o bode expiatório não for só uma reação a um erro, e sim a peça central de um plano desde o comecinho? Para entender isso, a gente precisa olhar para um dos maiores mestres da estratégia de todos os tempos, César Borgia, e sua missão de pacificar a violenta região da România. O que a gente vê aqui é a Lei 26 executada com a precisão de um cirurgião. Borgia sabia que a ordem só viria com violência, mas ele não queria que esse sangue manchasse o nome dele. Então o que ele fez? Ele criou um monstro, esse tal de Remir de Orco, e soltou ele para fazer o trabalho sujo. Depois, quando o povo já odiava o monstro o suficiente, Borgia o matou em praça pública, para a alegria de todo mundo, e o aclamaram não como um manipulador, mas como um salvador. Então, para resumir e deixar bem claro, de um lado a gente tem a aplicação defensiva, para consertar um problema que apareceu, e do outro, a aplicação ofensiva, para alcançar um objetivo sem sujar a própria imagem. São duas faces da mesma moeda estratégica. Agora, vamos para uma ferramenta ainda mais sutil, sabe? Para aquelas situações onde um bode expiatório seria óbvio demais. Estamos falando da pata do gato. A ideia aqui é simples e genial. Por que sujar as próprias mãos quando se pode usar as de outra pessoa? O nome vem dessa fábula clássica. O macaco quer as castanhas que estão ali assando no fogo, mas ele não quer queimar as mãos. O que ele faz? Usa a pata do gato para pegá-las. No final, o macaco fica com as castanhas e o gato fica com a pata queimada. É uma metáfora perfeita para o uso de intermediários. E talvez ninguém na história tenha dominado essa arte como Cleópatra. Ela aprendeu da pior forma possível, vendo o fracasso da irmã dela, que uma rainha não pode ser vista matando a própria família. Isso destruiria sua aura divina, sua legitimidade. Ela precisava que outros fizessem o trabalho sujo por ela. Repara na maestria aqui. Cleópatra nunca deu uma ordem direta de execução. Ela nem precisava. Ela usou persuasão, sedução e um alinhamento genial de interesses. Ela fez com que os homens mais poderosos do mundo, César e Antônio, acreditassem que eliminar os irmãos dela era do interesse deles e de Roma. O resultado? Um trono seguro para ela e as mãos de outros completamente manchadas de sangue.
Agora vamos dar um salto no tempo para um exemplo mais moderno e, olha, bem mais complexo. Durante a Guerra Civil e a invasão japonesa da China, Mao Zedong enfrentava dois inimigos mortais, os japoneses e os nacionalistas de Chiang Kai-shek. A situação dele parecia simplesmente desesperadora. A solução de Mao foi levar a estratégia da pata do gato a um outro nível. Ele usou seus dois maiores inimigos, um contra o outro. A pata nacionalista foi usada para lutar contra os japoneses, enquanto a pata japonesa, ao mesmo tempo, era usada para enfraquecer os nacionalistas. E enquanto os dois gigantes se esgotavam, o exército comunista de Mao se preservava, só esperando o momento certo para emergir das sombras e derrotar os sobreviventes exaustos. Uma vitória brilhante, conquistada com a energia dos próprios inimigos. Mas é claro, essas estratégias não são a prova de falhas, longe disso. Existe um risco enorme. O que acontece quando a manipulação é exposta? O que acontece quando a cortina se abre e todo mundo vê quem está controlando os fantoches? Essas táticas são um jogo de altíssimo risco. Se a manipulação for descoberta, o efeito pode ser catastrófico. É como um bumerangue que volta para atingir quem o lançou. A história de Catarina de Médici e seu plano fracassado contra o almirante Coligny é um exemplo perfeito de como tudo pode dar espetacularmente errado. Aqui a gente vê o perigo em ação. Quando a pata do gato falha ou quando o bode expiatório sobrevive para contar a história, o plano todo desmorona. Catarina tentou usar uma família rival para eliminar Coligny de forma discreta, mas o assassino falhou. Coligny sobreviveu, ferido, e imediatamente acusou Catarina na frente do rei. A cortina foi rasgada. A tentativa de manter as mãos limpas acabou arrastando Catarina e toda a França para o infame massacre da noite de São Bartolomeu, um banho de sangue pelo qual ela foi, com toda a razão, responsabilizada. E assim a gente termina onde começou, no coração do poder. A Lei 26 não é sobre moralidade, ela é sobre eficácia. Ela nos força a encarar a natureza brutal do poder e os sacrifícios que, ao longo da história, alguns estiveram dispostos a fazer, ou melhor, a fazer com que outros fizessem. No final das contas, a escolha entre uma reputação impecável e uma consciência limpa é o que define a trajetória de qualquer pessoa que ousa jogar este jogo.